O Nando Moura tem razão. Eu sei que parece ser meio difícil de admitir isso, mas é verdade. Esses dias atrás aí eu estava assistindo um vídeo lá no canal dele e apesar de eu não concordar com várias coisas que ele fala, em um determinado ponto desse vídeo ele falou uma coisa muito séria e que envolve o Brasil como um todo. Ou seja, todo mundo vai pagar essa conta e ela está diretamente ligada com a redução no preço da gasolina. De uns tempos pra cá, os valores por litro de combustível nos postos em todo o Brasil aumentou bastante. É claro que o pessoal não gostou nem um pouco dessa ideia, né? Tanto é que não demorou muito e o governo federal anunciou a redução dos impostos na gasolina. Porém, mesmo quando os impostos abaixam, o brasileiro ainda acaba saindo prejudicado. Se você pensa que o preço da gasolina lá embaixo é algo bom, eu sinto lhe informar, mas não é. Talvez você não saiba, mas existe um problema muito grave quando se trata de redução ou até mesmo de isenção de impostos. No começo tudo isso pode ser mil maravilhas, mas com o passar do tempo a população no geral pode sentir isso no bolso. Inclusive toda essa conta está prestes a chegar. E adivinha só quem vai pagar ela? Isso mesmo, você. Esses dias atrás aí o Nando Moura postou um vídeo falando sobre o Casimiro e o Flow Podcast. E em um determinado ponto do vídeo ele falou que as pessoas estão muito mais preocupadas com as confusões que acontecem na internet do que com a própria economia do país. E para exemplificar isso, ele usou justamente o preço da gasolina. Basicamente, o Nando Moura falou que abaixar os impostos da gasolina era algo ruim. Mas como assim algo ruim? Bom, para você entender isso, você também precisa entender quais são as áreas que a gasolina afeta. E antes que eu me esqueça, o Nando Moura também falou para você se inscrever aí embaixo e ativar o sininho de notificações. É claro que eu tô brincando, né? Mas se inscreve aí porque aqui no canal o principal objetivo é ajudar você. Tanto é que os tipos de vídeo que eu trago aqui dificilmente você vai ver por aí. Continuando aqui, se você pensa que a gasolina é só para abastecer o seu carro ou a sua moto e sair andando por aí, você tá muito enganado. Pensa comigo, como é que é transportado todo tipo de produto que você vê bonitinho lá na prateleira do supermercado? Por caminhões, né? E o que os caminhões utilizam para se locomover? Isso mesmo, combustível. Só para deixar bem claro para você, toda vez que eu falar gasolina, eu estou me referindo a todo tipo de combustível, beleza? Então, agora vamos imaginar ainda mais longe. Sabe aquele trator ou colheitadeira que o pessoal usa nas fazendas? O que será que faz essas máquinas gigantescas trabalharem? Se você pensou em combustível, você está correto novamente. Sabendo disso, imagina só quantas coisas precisam ser transportadas ou criadas a partir dessas máquinas. Eu garanto que se você parar um pouquinho para pensar aí, você vai perceber que existem milhões de coisas. Sendo assim, se o preço do combustível subir R$1 por litro, tudo que depende de combustível vai ser diretamente afetado. Ou seja, o arroz que você compra no supermercado vai ficar mais caro, a camiseta que você compra pela internet vai ficar mais cara, até o preço da passagem de ônibus vai precisar ser reajustada. Por esse motivo, uma das piores coisas que podem acontecer em um país é o aumento no preço dos combustíveis, porque como você já deve ter percebido, isso afeta o preço de literalmente tudo. Então quer dizer que a melhor solução é abaixar o preço da gasolina? Sim, porém eles estão fazendo isso de uma forma totalmente errada. Lembrando que eu não estou criticando governo algum, eu só quero mostrar para você o método que eles usam e o porquê esse método não funciona. E pode ter certeza que esse método nunca vai funcionar independente do governo que esteja lá. O que eu vou falar agora está diretamente ligado à crítica que o Nando Moura fez em relação à redução do preço dos combustíveis. A princípio, isso parece ser bom, né? Você abastece seu carro ou sua moto lá, paga mais barato e sai andando por aí. Mas existe um detalhe muito importante nessa história. Essa redução no preço da gasolina só foi possível através da redução ou até mesmo da isenção de impostos, mais especificamente no ICMS. Para quem não sabe, ICMS é a sigla para Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Basicamente é mais um imposto que segue uma série de regras lá. O problema
problema é que todos os impostos arrecadados têm o objetivo final de garantir a manutenção do Estado, ou seja, com o imposto arrecadado o governo usa uma parte para os hospitais, outra parte para as vias públicas, outra parte para serviços públicos e por aí vai. Bom, pelo menos deveria ser assim, né? Se você pegar o Brasil de exemplo, você vai perceber que a gente é um dos países com os impostos mais altos do mundo e curiosamente, mesmo assim, falta verba para saúde, falta verba para educação e para um monte de outras coisas. Agora pensa comigo, se o país está arrecadando tudo isso de imposto e mesmo assim tá faltando dinheiro, imagina só o que acontece se ele parar de arrecadar. E agora a gente volta lá para a questão dos combustíveis. O ICMS cobrado em cima da gasolina é um tipo de imposto. A partir do momento que o governo decide zerar isso, o preço da gasolina também cai. Porém, ao mesmo tempo, o governo para de arrecadar esse dinheiro vindo diretamente do ICMS em cima dos combustíveis. Pensa comigo, se o governo já não estava muito bem financeiramente arrecadando todos os impostos possíveis, imagina só agora que ele cortou uma fatia desse bolo e jogou fora praticamente. Olha, eu não sei pra você, mas pra mim é meio óbvio que isso aí vai dar problema uma hora, né? Entenda uma coisa, é impossível cortar a arrecadação de um imposto do dia pra noite. Pode ter certeza que de algum lugar eles vão tirar esse dinheiro que tá faltando. Então se você pagava R$7 no litro da gasolina e agora por conta da redução do ICMS você passou a pagar R$5, eles vão encontrar qualquer outra forma de arrecadar esse dinheiro de você. E muito provavelmente você nem vai perceber. Você só vai perceber quando vê o preço das coisas aumentando e não vai entender nada o porquê que tá acontecendo isso. Na verdade, existem muitas e muitas possibilidades para eles arrecadarem essa quantia em outros lugares. Uma coisa é certa, você vai pagar por isso. Como a redução no preço dos combustíveis foi uma coisa meio que recente, talvez você não sinta tanta diferença assim agora no preço de outras coisas. Mas esteja ciente que tudo isso é como se fosse um cartão de crédito. Você vai lá, cria uma conta no banco e o banco te dá R$10.000 de crédito. Seu olho até brilha quando você vê isso. Aí você vai lá, começa a gastar, compra roupa, faz viagem, vai em restaurante caro, só gastando o cartão de crédito. No começo pode até ser legal, porém uma hora essa conta vai chegar. Mas então será que existe alguma outra forma de diminuir o preço dos combustíveis sem prejudicar a população? Olha, sinceramente até existe, porém ela é bem mais complicada e pode demorar muito mais tempo até ser definitivamente aplicada. O grande problema do Brasil é que criaram um esquema extremamente complicado e que tudo fica interligado. É como se fosse um castelo de cartas. Se você mexer em alguma coisa errada, tudo corre o risco de desmoronar. Talvez tenham feito isso propositalmente, talvez, mas a grande verdade é que tudo que envolve essa questão de leis e governo aqui no Brasil é extremamente difícil de entender. Para você ter uma ideia, são tantas leis, tantos impostos que alguns acabam até mesmo se conflitando entre si. Só por aí já dá para você perceber a complexidade da coisa, né? Basicamente, existem duas coisas que são extremamente importantes de você lembrar. A primeira delas é que por mais que abaixem o preço da gasolina, pode ter certeza que uma hora a conta vai chegar. E a segunda é para você não se esquecer de se inscrever aí embaixo e ativar o sininho de notificações. Inclusive, se você quiser saber muito mais sobre o Brasil, é só conferir essa playlist especial que tá aparecendo na tela aí pra você. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e logo logo a gente se vê novamente.